Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estamos aqui hoje, irmãos, para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero orar por você, pela sua família e eu quero trazer um grande ensinamento que Deus colocou muito forte no meu coração. Irmãos, todos os dias eu venho trazendo aqui ensinamentos que podem desbloquear a sua vida. E tudo baseado na palavra de Deus. Não é uma mensagem coach, mas é uma mensagem motivacional, sim, mas é uma mensagem que vai te ajudar a se alinhar com o propósito de Deus na sua vida. Enquanto eu estava orando aqui, irmãos, eu comecei a me lembrar de várias vezes em que eu quase não fiz a vontade de Deus para querer agradar as pessoas. Graças a Deus eu tomei a decisão correta. Eu desagradei algumas pessoas, mas eu preferi agradar o meu Pai. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo chegou um momento na vida dele em que ele teve que tomar uma decisão. Ou agradava as pessoas ou agradava a Deus. E lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele fala exatamente isso. Se eu fosse agradar os homens, eu já teria deixado de agradar a Cristo. Então, o que eu vou te mostrar aqui hoje vai libertar você dessa pressão de querer agradar todo mundo. Irmãos, não tem como. As pessoas elas vão falar mal da gente, as pessoas vão nos criticar e elas fizeram isso com Jesus e até hoje estão falando mal dele sem motivo algum. E sabe o que acontece? O mais importante é você não deixar o mal entrar no seu coração. O mais importante é você fazer o que Jesus fez. E o que ele fez? O apóstolo Pedro disse: Jesus não revidava, mas ele entregava tudo nas mãos do Pai, sabendo que Ele é quem está no controle, Ele é quem julga todas as coisas e a vingança pertence a Ele. Então, não cabia Jesus julgar ninguém. Jesus simplesmente entregava nas mãos de Deus. Eu vou te mostrar aqui que muitas vezes você, sem perceber, você carrega nos seus ombros uma grande responsabilidade que não é sua. Você quer salvar a sua família, você quer levar todo mundo para o caminho de Deus. E você vai ver que nem sempre isso é possível, irmãos, porque às vezes não é a hora certa, existe um tempo para todas as coisas. Tem pessoas, irmãos, que hoje estão com o coração fechado. E aí a vida delas começa a dar errado e elas não entendem o porquê. Mas nós sabemos que é porque elas fecharam a única porta de salvação para o pecador, que é Jesus Cristo. E aí então o diabo, ele vem e ele destrói a vida da pessoa, mas tem pessoas que têm que passar por isso, por quê? Porque senão elas não caem a ficha. Veja o exemplo do filho pródigo. Foi somente quando ele desejou comer a comida dos porcos, que ele se lembrou que ele tinha fartura na casa do pai. Então você que talvez fica tentando convencer as pessoas de qualquer forma, às vezes acaba até pegando pesado, falando que não deve, e você com isso se frustra bastante, você fica triste, perde as energias, perde a sua força e ainda se afasta da outra pessoa, porque a outra pessoa não vai querer nem chegar perto de você. Você se tornou inconveniente. Então vou te mostrar exatamente o que você deve fazer a partir de agora para ter resultados, para que Deus possa te usar na vida das pessoas, que você possa ser uma bênção na vida delas. É claro, sem apoiar o que elas fazem. Você não precisa apoiar o erro das pessoas, mas você também não precisa ser chato, você não precisa ser inconveniente e ficar apontando o dedo toda hora. Você pode ter bons relacionamentos com as pessoas sem comprometer a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Amém? Eu vou ler aqui uma passagem bíblica que vai mexer muito com você. Antes de começar, eu só quero agradecer a todos que têm compartilhado. Olha, irmãos, para mim é uma alegria tão grande participar desse momento de oração. Inclusive ontem, uma irmã falou para mim o seguinte: pastor, eu fico contando as horas para o momento da oração da manhã. Olha, eu fiquei tão feliz porque eu também tenho essa sensação, sabe, de que eu faço parte de uma família. É um sentimento maravilhoso de irmandade que nós temos aqui. Aqui nós não falamos de religião, é somente do Evangelho. É tudo que eu gosto de falar do Evangelho, porque ele transformou minha vida e ele vai mudar a sua vida também. Amém? Glória a Deus. Então, antes de começar, só quero pedir para você rapidinho clicar no botão inscrever-se, está aqui embaixo. Do lado vai aparecer um sininho e aí você clica nele e seleciona a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Vamos lá. Irmão, só para vocês terem noção, Jesus, ele não falava somente o que agradava as pessoas. A pessoa que acha que Jesus só falava coisa boa, palavras bonitinhas, essa pessoa está muito enganada.
Jesus, ele era muito sincero, irmãos. E isso é uma coisa que na nossa geração hoje, nós não estamos acostumados. Porque quando uma pessoa é sincera demais, ela acaba perdendo amizades, as pessoas acham que ela é arrogante, acham que ela é metida, que não ama o seu próximo, mas não é nada disso, irmãos. Nós precisamos estar rodeados de pessoas sinceras, porque são essas pessoas que vão falar a verdade para nós. E a Bíblia conta lá em Lucas capítulo 12, o versículo 13 ao 15, que um rapaz apareceu no meio da multidão e ele pediu para Jesus algo muito específico. Sabe o que ele falou? Mestre, eu quero que você fale para o meu irmão para ele dividir comigo a herança do nosso pai. Irmãos, agora pensa comigo uma coisa. Aquele homem estava diante do Filho de Deus. Ele poderia ter pedido para Jesus o perdão dos seus pecados. Ele poderia ter pedido um ensinamento, uma cura, mas ele queria que Cristo resolvesse um problema material entre ele e o seu irmão. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Jesus foi direto e ele falou assim, ó: meu amigo, você está achando que Deus me colocou como juiz sobre você e o seu irmão para decidir coisas como essa? Ou seja, Jesus deixou muito claro que a missão dele não era ficar resolvendo brigas familiares, disputas financeiras. E aí fica um recado para mim e para você também. Será que nós estamos querendo abraçar o mundo? Queremos salvar todo mundo, irmãos? E a gente fica preocupado com coisinhas pequenas, com pessoas que nem querem saber da salvação, elas nem querem saber do reino de Deus, e a gente fica querendo resolver problemas na família, de amigos, de pessoas que às vezes nem se interessam por Deus e nem por nós. Irmãos, eu não estou dizendo aqui, como eu disse, que nós devemos ser frios, não devemos ser inconvenientes, não. Nós devemos amar as pessoas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não deixarmos a nossa missão, a obra de Deus de lado, para atender coisas que não são daquilo que Deus nos chamou para fazer, entendeu? E aí Jesus aproveitou aquele momento ainda para ensinar uma verdade dura para aquele rapaz. E ele falou para ele: olha, tome muito cuidado, viu? Cuidado com esse tipo de ganância, porque a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Irmãos, aquele homem estava tão preocupado com a herança dele que ele nem percebeu que ele estava perdendo a maior chance da vida dele de estar diante do Filho de Deus. E eu quero que você aprenda com essa lição aqui também, que Jesus, ele não era levado pela pressão, entendeu? Olha o quanto Jesus era bem posicionado, irmãos. Jesus, ele não estava com medo de desagradar as pessoas, ele não estava também disposto a perder tempo com coisa pequena. Ele tinha algo maior para se fazer, que era pregar o Evangelho. Então, se você quer cumprir a sua missão, aquilo que Deus tem preparado para você, aprenda a dizer não. Você vai ter que falar muito não para as pessoas. E isso é muito sério, porque a maioria de nós não tem coragem de falar o não. Mas quando a gente toma essa decisão, irmãos, é libertador. Nós começamos a sentir uma paz, uma alegria, porque agora realmente nós somos livres. Amém? Então eu vou te mostrar aqui agora uma passagem que vai mudar a sua maneira como você enxerga as suas obrigações, os seus compromissos e principalmente como você vai encarar o chamado de Deus para a sua vida. Eu quero ler Lucas capítulo 4, o versículo 42 ao 44, que diz assim, ó: ao amanhecer, Jesus saiu e foi para um lugar isolado, e a multidão o procurava. E quando chegou até ele, insistiu que não os deixasse. Mas Jesus respondeu: eu preciso anunciar as boas novas do reino de Deus para outras pessoas, porque essa é a razão pela qual eu fui enviado. E ele continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Irmãos, eu amo essa passagem aqui porque ela mostra que Jesus ele tinha um foco. Era um foco muito claro. Ele não queria simplesmente atender aos clamores daquele povo, mas ele queria cumprir toda a missão que o Pai lhe deu. E essa missão era para que Jesus alcançasse as outras cidades, os outros povos, e Jesus não poderia se prender por nada. É interessante, irmãos, que aquelas pessoas, elas provavelmente tinham boas intenções. Elas queriam que Jesus continuasse curando, ensinando, abençoando. Mas Cristo não era guiado pela opinião das pessoas, pela vontade delas. Ele estava atento ao que o Pai tinha para ele. Irmãos, muitas vezes nós ficamos correndo de um lado para o outro, tentando apagar incêndios, não é assim? A gente fica fazendo muito mais do que nós conseguimos suportar, achando que é a nossa obrigação resolver tudo. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente folgada, irmãos. Tem muita gente que vem sugando as nossas energias, as pessoas são egoístas, elas acham que o problema delas é maior do que todos e elas acham que a gente tem que dar atenção porque elas se consideram o centro das atenções. Mas, irmão, será que aquilo que nós estamos fazendo hoje faz parte do plano de Deus para nós?
Faça aí uma reflexão enquanto a gente vai conversando aqui, porque daqui a pouco eu quero orar por você, principalmente nesse sentido, para Deus te dar clareza na sua mente. Amém? E quando a gente olha para o exemplo de Jesus, a gente percebe nitidamente que Jesus falava muito não. Ele nem sempre falava sim para as pessoas. E tem uma passagem lá em João capítulo 6, o versículo 15, em que as pessoas quiseram proclamar Jesus como rei. Mas Jesus naquela hora ele se retirou, porque ele sabia que não era isso que Deus tinha para ele. E olha que interessante, o povo estava oferecendo honra, fama, reconhecimento naquela hora, mas Jesus, irmãos, não estava preso a nada. Não tinha nenhum tipo de ganância no coração dele, nenhuma avareza, nenhuma necessidade de ser aceito e nem mesmo ambição por poder. E isso me mostra que quando nós estamos decididos a obedecer a Deus acima de todas as coisas, todas as outras coisas se tornam irrelevantes, entendeu? Todas as outras coisas perdem um valor diante da grandeza de poder obedecer ao chamado que Deus tem para nós. Nós vemos um outro exemplo também em que um jovem muito rico chegou diante de Jesus e ele até demonstrou que ele conhecia a Bíblia, ele obedecia os mandamentos, mas Jesus, irmãos, ele não é enganado por ninguém. Jesus na hora percebeu que o coração daquele jovem estava agarrado nas coisas materiais. E então Jesus falou uma coisa direta e muito clara para aquele jovem. Ele disse: se você quiser ter um tesouro no céu, venda tudo o que você tem, abençoe os pobres e você vai ganhar um grande galardão na eternidade. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele jovem foi embora triste, porque ele não estava disposto a renunciar às suas riquezas. E o que é mais interessante é que Jesus não foi atrás dele tentando convencê-lo ou amenizando a mensagem. Não, Jesus fez a parte dele, apontou o caminho certo, mas ele não carregou o peso da escolha do rapaz. Irmãos, olha só o quanto Jesus era diferente de nós, né? Se fosse nós, talvez a gente ia querer abraçar o rapaz e querer trazer uma mensagem mais leve, sabe, mais suave. Mas, irmãos, Jesus simplesmente foi fazer a obra de Deus, mesmo que aquele jovem não quis paciência. Jesus não ficou perdendo tempo com ele. Deixa eu falar uma coisa aqui. Muitas vezes a gente gasta anos e anos orando para os nossos parentes e a gente chora e a gente continua pagando o preço da oração. E eu vou falar para vocês, eu sou assim, viu, irmãos? Eu oro pelos meus familiares, pelos meus parentes e eu não deixo de orar. Mas, irmãos, se eles não quiserem, eu não posso fazer nada. Eu não posso perder a minha paz em favor das pessoas. Eu preciso estar bem, senão eu não consigo ajudar vocês aqui, entendeu? Eu não consigo falar de Deus para as outras pessoas. Tem muita gente, irmãos, precisando ouvir o Evangelho e nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Foi o próprio Jesus quem disse isso. E sabe o que isso significa? É que nós não podemos dar algo tão valioso para pessoas que não valorizam, entendeu? Irmãos, o reino de Deus é precioso. Quem não quiser, infelizmente, vai perder a salvação, não vai ser salvo. Nós não podemos fazer nada para mudar isso. E nós simplesmente temos que orar, falar a verdade, custe o que custar, e devemos preocupar com a nossa própria vida, com Deus. Amém? Não podemos achar, irmãos, que somos os salvadores da pátria. Não, nem Jesus quis carregar todos os fardos sobre ele. Tinha coisas em que Jesus falou não, simplesmente não, tá certo? Que Deus possa te dar muita paz a partir de hoje. Nós vamos orar nesse sentido. Todo mal vai ser quebrado, toda pressão na sua vida, essa responsabilidade que Deus não pediu para você ter, entendeu? Então, em vez de você resolver tudo na própria força, eu quero te dar aqui algumas dicas e nós já vamos orar. A primeira coisa é que você tem que ter discernimento, e isso vai vir através da oração. Então comece a perguntar a Deus: Senhor, qual é a minha parte nisso? O que eu realmente preciso fazer em favor do meu próximo? Com isso, irmãos, a gente não cai nas armadilhas de assumir cargas que não são nossas, de ficar perdendo tempo e até mesmo o contrário, entendeu? Porque às vezes você não faz aquilo que Deus mandou você fazer. Então nós precisamos de discernimento espiritual. A segunda dica que eu te dou é a seguinte: estabeleça limites com amor, ou seja, aprenda a dizer não quando você perceber que aquela obrigação não faz parte do seu chamado, ou até mesmo porque você já está sobrecarregado e você não pode socorrer a outra pessoa. Você precisa cuidar de si primeiro, tá certo? Quantos pastores estão sobrecarregados porque a igreja consome, as pessoas só trazem problemas, os familiares nunca mandam uma mensagem boa, é sempre trazendo pepino para resolver, essa é a verdade, né? É sempre trazendo uma coisa ruim. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não aprender a falar não, a gente vai tolerar coisas que depois a gente não suporta as consequências.
E eu creio muito firme aqui, irmãos, que Deus está falando com muita gente. Então deixa os comentários aqui, Deus está falando comigo hoje, isso vai encorajar outras pessoas, tá bom? E o terceiro ponto, a terceira dica que eu te dou, entregue os seus medos, suas preocupações nas mãos do Senhor. Talvez você tenha medo de decepcionar alguém, de perder oportunidades ou de não ser aprovado pelas pessoas. Mas saiba disso, quem te aprova é Deus. E Ele não te chamou para ser escravo da opinião dos outros. Ele te chamou para ser filho, para ser filha, para viver na liberdade que Jesus conquistou para você na cruz. Então, se você viver para agradar a Deus, sabe o que vai acontecer? Deus mesmo vai te honrar diante das pessoas. E no final das contas, as verdadeiras amizades e relacionamentos não vão te abandonar só porque você escolheu obedecer a Deus ao invés de satisfazer as expectativas humanas. Amém? Confie no Senhor. Ele é quem cuida de você e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E muitas vezes, quando você foca em obedecer a Deus, Ele cuida de todo o resto. Amém? E por fim, eu vou te dar uma dica muito importante. Você não precisa se justificar ou se explicar para todo mundo. Às vezes Deus vai te direcionar para fazer algo e as pessoas não vão entender. Elas vão te criticar, elas vão questionar ou elas vão achar que você está sendo muito radical. Mas se você tem a plena convicção de que foi Deus que te chamou, que essa é a vontade dele, prossiga firme. Não dependa de aprovação humana para realizar a missão que o Senhor colocou na sua vida, tá certo? Jesus não se prendeu às críticas ou às opiniões contrárias, mas ele seguiu confiante, com paz no coração, porque ele andava em plena comunhão com o Pai. Aleluia! Olha, se você foi tocado até agora, não saia do vídeo. Esse é um momento importante também, o momento da oração. E eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou orar de forma específica hoje. Eu vou orar pela sua saúde, eu vou orar para que você não desfaleça na sua fé, para que você continue firme. Eu sei que não é fácil, mas Deus vai te capacitar. Amém? Vamos orar então e no final eu peço que você compartilhe. É só você clicar no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo e envie para o maior número de pessoas. Olha, tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Amém? Vamos orar então, irmãos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer com todo o nosso coração nesse momento. Oh, meu Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos porque a tua graça nos alcançou, porque nós não podemos carregar sozinhos o peso dos nossos pecados, mas Jesus veio ao mundo para tomar sobre si toda a nossa culpa, a nossa vergonha e nos dar a vida eterna. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ama de uma forma tão profunda que nos liberta de tentarmos sermos perfeitos ou querer fazer tudo com a nossa própria força. Oh, meu Pai, eu me uno agora com essa pessoa que está orando comigo e eu te peço que o Senhor visite o coração dela, que todas as angústias, ansiedades, as pressões que vêm do medo de decepcionar os outros sejam arrancadas agora de uma vez por todas, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo o peso desnecessário das costas do teu filho, da tua filha, e que o Senhor derrame sobre eles uma sabedoria do alto, para que eles saibam exatamente o que eles precisam fazer e também o que não é da responsabilidade deles. Eu oro, meu Pai, para que haja um discernimento espiritual, para que cada pessoa saiba o seu limite, que eles não se sintam culpados também por não conseguirem resolver todos os problemas à sua volta. Oh, meu Pai, eu clamo agora por cura física dos enfermos que estão orando comigo. Essa pessoa agora que está sentindo dores nos ombros, eu ordeno, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus. Que toda dor, que toda ferida no corpo saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Eu repreendo toda doença, toda enfermidade, e é no nome de Jesus que eu mando embora agora. Que você que está me ouvindo agora, irmão, coloque a sua mão sobre a parte do seu corpo, não importa onde seja, se for um órgão, coloca na sua barriga, no seu peito. Creia que Deus está te curando agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu digo para essa pressão alta, problema no coração, enxaqueca, alergias, saia desse corpo físico agora, em nome de Jesus. Eu declaro
que no nome do Senhor existe cura e o Senhor está te tocando agora. Ele está restaurando completamente a sua vida. Ele está te curando de toda enfermidade. Você que está com câncer, você que está com tumor na cabeça, você que está com uma doença que os médicos não conseguiram identificar até agora, eu expulso todo o mal da sua vida em nome de Jesus. Toda doença física está repreendida em nome de Jesus e eu declaro a cura do Senhor sobre você. Eu oro também nesse momento por batalhas na emoção. Quantas pessoas estão enfrentando depressão, ansiedade, síndrome do pânico, traumas, tristezas profundas e até pensamentos de morte. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito maligno que tem oprimido essa pessoa agora, todo espírito do mal que tem rodeado essa casa, causando discórdia, briga, discussão, uma tristeza profunda no peito. Saia em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder contra essa casa, porque Jesus agora está entrando nesse coração. Essa pessoa que está orando comigo, ela está reconhecendo que ela é pecadora e precisa do perdão dos seus pecados. Por isso, meu Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, todas as vezes em que tentamos viver no nosso próprio esforço, quando agimos como se fôssemos independentes de Ti. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelos prazeres da carne, pelos desejos pecaminosos e até mesmo pela maldade do coração. Ó meu Deus, levanta pessoas aqui livres, que caminham na Tua graça, que cumprem a sua missão sem medo, sem pressão, sem culpa. Abençoa também, meu Pai, os casamentos, as famílias, os relacionamentos, que haja perdão, reconciliação. Restaura os lares, Senhor. Une os filhos com os pais com os filhos, que cada lar seja um pedacinho do Teu reino, um local de paz, de unidade, um lugar onde a presença de Jesus seja real, que o amor de Cristo transborde na nossa casa, Pai. Transforma todo o ambiente pesado em um lugar de harmonia e louvor ao Teu nome. Ó, meu Pai, eu Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer na vida de cada pessoa que está inscrita no meu canal. Ó, meu Deus, eu Te peço que essa mensagem se espalhe, que mais e mais vidas sejam alcançadas e que haja libertação, salvação e cura através da Tua palavra. Que todos nós possamos ser um só corpo, unidos na fé, caminhando em comunhão. Que todos nós possamos ser um só corpo, sem divisão, unidos na mesma fé e caminhando em comunhão, orando uns pelos outros. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.